Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako we litukuzwe. Eu sou o Babalorixá Marcelo de Logoedé. Venho aqui mais uma vez com o nosso programa Mãe Terra, para trazer entretenimento, conhecimento, informações, cultura e trazer grandes personalidades com conhecimento para informar a todos os nossos telespectadores da TV Com, e peço licença de adentrar a casa de cada um de vocês. Bem, acredito que muitos já vão saber quem é os nossos grandes convidados, pois são pessoas que têm uma história maravilhosa dentro do cenário da militância e do movimento negro. Advogado, mestrado em Direito Processual Penal e doutor em Direito Constitucional pela Universidade Católica de São Paulo, a PUC, autor de tese, livros e artigos sobre discriminação racial religiosa, ações afirmativas e liberdade de crença. Ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo, de 2005 a 2006. Coordenador executivo do IDAFRO, Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileira. Esse é um dos nossos amigos que está aqui. O outro é advogado criminalista há mais de 35 anos, pós-graduado pela Escola Superior de Ministério Público do Estado de São Paulo, juiz titular do Tribunal Desportivo da Federação de Automobilismo do Estado de São Paulo, ex-grande secretário de Assuntos Jurídicos da Maçonaria do Estado de São Paulo de 92 a 96 e advogado do IDAFRO. Esses são nossos queridos amigos e nossos grandes guerreiros, Dr. Ed Silva Júnior e Dr. Basílio. Muito obrigado pelo convite, aceito, e a presença de vocês aqui na nossa Baixada Santista muito nos honra. Obrigado, Babá. Nós que agradecemos o privilégio de participar do programa Mãe Terra, e quero começar ali parabenizando por essa importante iniciativa de um programa que trata da cultura brasileira, da riqueza da diversidade do nosso país, um programa que está na TV aberta, que cobre toda a Baixada Santista. Então, para nós é um privilégio, uma honra estar contigo hoje nessa noite. Babá Marcelo, é uma honra, um prazer muito grande poder participar do programa Mãe Terra e participar dessa informação à nossa cultura afro-brasileira. Dizer de Papai Marcelo, não é? Acho que é totalmente desnecessário uma pessoa de uma cultura ímpar, uma pessoa que dedica a sua vida à espiritualidade. É um grande líder aqui na Baixada Santista. E na Baixada Santista nós temos o privilégio de ter um prefeito muito laico. Tenho também um relacionamento com ele, o Paulo Barbosa. É uma pessoa que aqui na Baixada Santista, pelo menos na cidade de Santos, ele tem dado uma abertura excepcional para as religiões afro-brasileiras. Dizer sobre o nosso prefeito, que tem feito belíssimos trabalhos na questão até do interreligioso, também é importante se dizer, né? Ele é muito aberto a todas as religiões e apoia sempre todas as culturas. Isso eu acho que é de uma grande valia para um desenvolvimento de um município, de um estado, de um país. Com certeza. Bem, vamos começar com umas perguntas muito básicas, que para vocês é cotidiano. Que primeiramente temos que informar a todos os nossos telespectadores da TV Com que os dois doutores são membros também da religiosidade, são ogãs. E eu pergunto aqui também, porque temos o Dr. Jader também, que faz parte desse trio, né? Eu digo que são os três mosqueteiros, são em prol da população negra, em prol das religiões de matriz africana. Dizer de que maneira que vocês lidam com toda essa questão da intolerância religiosa, sendo religiosos, e qual é esse diferencial, doutores? Vai lá, Basílio. Bem, veja bem, a gente sente na alma diretamente, por ser advogado e ser
da religião, essa dualidade nos impõe uma responsabilidade muito maior. É duro nós, como advogados, ter que sair às barras dos tribunais para poder defender a religião no que diz respeito à intolerância religiosa, que não é pouca, né? Religião, a nossa religião é uma das religiões que é mais atacada, é a religião mais discriminada. Então, para nós que somos da espiritualidade como Ogã, de Xangô, ainda temos o privilégio, né, de uma ser divindade da justiça, né? Exatamente. Então, além de ter esse privilégio de sermos, tanto eu quanto o Dr. Hélio, de sermos Ogã de Xangô, é uma responsabilidade muito maior. É uma responsabilidade que aflora a dignidade de cada um, porque ela ataca diretamente a gente, não como religioso, mas como advogado também. Nós sentimos, na condição de sacerdotes, digamos assim, de segunda categoria, né? Não, braços direitos dos religiosos supremos, né? Os Ogãs são sacerdotes, mas não são sacerdotes plenos, digamos assim, não é, Baza? Com certeza. E nós vivemos a intolerância religiosa, Babá Marcelo, na pele. Portanto, quando nós vamos ao judiciário, além do aspecto técnico de manejo da legislação, de manejo do sistema recursal, nós temos a vivência da intolerância. Nós próprios somos, ainda que sejamos advogados, o Dr. Antônio Basílio, um advogado renomado de expressão, não está livre da intolerância religiosa, como o senhor. Sim, claro. É um babalorixá respeitado, um ícone da nossa religião. Muito obrigado. Certamente não está livre da intolerância religiosa. Então, talvez essa vivência cotidiana com a intolerância, ela nos prepare melhor para levar para os tribunais argumentos que, graças a Xangô, têm sido compreendidos pelos juízes, e não é à toa que a grande maioria das ações que nós patrocinamos a título pro bono, nós temos sido vitoriosos. Então, os senhores me diz que o fato também de serem religiosos e atuarem como advogados em defesa da questão racial e questão da intolerância religiosa, isso também facilita muito a atuação como profissionais? Eu diria que é decisivo. Lembrando que tanto o Dr. Basílio quanto eu, nós não sobrevivemos dessa advocacia. Essa advocacia nós exercemos a título pro bono, que a gente chama, a título gratuito. Eu diria que tem sido decisivo o fato de nós aliarmos o conhecimento técnico com o religioso, o domínio da técnica com o religioso. E nós vamos ter esse ano um importante julgamento de um livro publicado por um senhor que se apresenta como um sacerdote religioso, um livro que ataca de maneira brutal as religiões afro-brasileiras, um livro que desqualifica a nossa religião, um livro que incita brasileiros a agredirem outros brasileiros em razão da sua crença. E para nós é absolutamente cristalino o fato de que os argumentos que nós vamos levar para o tribunal, os procuradores da República, com toda a técnica que têm, não conseguiriam construir os argumentos que nós vamos apresentar. Estamos convencidos de que nesse julgamento nós vamos retirar esse livro de circulação. Isso é maravilhoso, né? Eu digo que quando se fala com propriedade naquilo que se defenda, mesmo independente de ser um advogado, claro, sem dúvida alguma que um profissional é um profissional, mas se fazer uma discussão no qual você tem a propriedade para fazer um debate, uma discussão, um esclarecimento muitas vezes,
eu acho de suma importância. Acho mesmo. que por isso que temos o programa Mãe Terra, justamente com esse propósito, de trazer aos nossos telespectadores pessoas conhecedoras, né, gabaritadas, para de fato, com veracidade, propriedade, estar informando os telespectadores dos seus direitos, de algumas coisas que muitas vezes ficam no ar e que não sabemos. Porque uma das coisas que eu noto no meu dia a dia, conversando com as pessoas, é que muitas vezes as pessoas estão desinformadas dos seus direitos. Então, acho que levar a informação em todo o âmbito, isso é importantíssimo. Bem, pegando esse gancho ainda, eu quero lhe fazer uma pergunta aos senhores que há 20 anos vem fazendo trabalhos aí vitoriosos e queria que vocês falassem um pouco de cada um deles e a emoção de estar fazendo e tendo a vitória, que a vitória é uma das coisas que a gente mais espera em cada luta, né, de militante, né, de ativista e principalmente de profissionais na área que vocês atuam em defesa da igualdade racial, da intolerância religiosa. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso. Bem, nos últimos 2 anos, nós tivemos aí uma gama de processos enorme. Perto de quase 30 processos de grande envergadura, não só em São Paulo, como a nível Brasil. Tivemos vitórias e tivemos uma responsabilidade muito grande, até porque tivemos uma grande ação que começou no estado do Rio Grande do Sul, a qual o Dr. Edio participou diretamente desse processo. Fomos vitoriosos em primeira instância, em segunda instância, todos eles por votação unânime. E esse processo chegou às barras da maior corte brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. E lá o Dr. Edio fez uma explanação, fez uma oratória que deixou estapefato toda a comunidade. Foi uma sustentação assim exemplar. E o que é mais importante de tudo isso não é só os advogados como eu, como o Dr. Edio também participa dessa mesma opinião. A comunidade está reagindo, a comunidade está participando. O simples fato dos advogados conduzirem o processo é uma coisa, mas a participação da nossa sociedade frente aos tribunais é de suma importância. Quando nós chegamos no Supremo Tribunal, olhamos dos lados, o plenário, assim, a corte estava colorida. Estava repleto de sacerdotes, sacerdotisas. E eu me lembro até que quando os ministros adentraram na corte, todos eles olharam e comentou um com o outro, olha, a religião está em peso. Então, quer dizer, a responsabilidade, inclusive, para eles maior. E para vocês também, né? Com certeza, é o que eu falo. E exatamente essa ação, porque vocês imaginem, meus irmãos, a responsabilidade de nós, advogados do IDAFRO, com esta ação. Nós estávamos diante de um julgamento de algo que é sagrado para a nossa religião a nível Brasil, que é o abate religioso. Então, vocês imaginem a responsabilidade que nós estávamos frente a esta ação. E graças aos nossos orixás, mais uma vez, tivemos também uma vitória unânime. Todos os ministros foram, nas suas oratórias, de forma assim categórica, em dizer que realmente a nossa religião é uma das religiões mais perseguidas, mais discriminadas, e a votação foi por 11-0. Não é, né? 11-0 é uma votação assim, né? Bem reforçada. Então, tivemos essa ação e tivemos uma infinidade de ações, que eu acho que eu passo um pouquinho a bola para o Dr. Edio falar de mais alguma, como o nosso direito de resposta, né? Foi uma coisa espetacular. E nós vivemos exatamente direto com os problemas da nossa religião. Nós, como advogados, enfrentamos cada uma que de vez em quando até a gente duvida da coisa. Nós tivemos, por exemplo, em Minas,
um processo ao qual o Ministério Público, juntamente com um advogado despreparado, é aquela velha história quando a gente fala dessa dualidade entre profissional e religioso, dá importância. Até porque esse babalorixá foi com um advogado, assinaram um termo de conduta de que aquele ilê só poderia tocar no respectivo dia e no respectivo horário. O ilê é o terreiro, né? Exatamente, o templo religioso. Então vocês imaginem, quer dizer, o representante da sociedade impor que o terreiro tem que tocar no dia e na hora imposto por eles. Quer dizer, são absurdos que a gente, sabe, como advogado e como religioso, tem coisa que nos assusta. Acredito e ao longo desses 20 anos venho acompanhando algumas lutas, né, de vocês aí, nossos nobres guerreiros, e nós enquanto religiosos rezando, pedindo, clamando aos deuses, à justiça divina que de fato dessem força a todos vocês, porque não são muitos que podem fazer com tanta maestria e categoria, e, como havíamos dito, com conhecimento básico. Porque quem sabe da casa da gente somos nós mesmos. Claro, né? com certeza. Quem sabe das nossas dores são nós mesmos. Então, eu acho de suma importância que os nossos representantes jurídicos, como vocês foram esses anos inteiros, e Dr. Edio sempre chamado, Dr. Basílio sempre aclamado por todo mundo, são nomes redundantes dentro da nossa religiosidade, no campo e nessa esfera jurídica, que nos representa, por conhecimento básico ou intenso da religiosidade e podendo fazer defesa com propriedade, né? Porque achismo é uma coisa, propriedade é outra. Marcelo e os telespectadores da TV Com, o Brasil é uma rica, eu sempre repito essa expressão, o Brasil é uma rica geografia de identidades culturais, étnicas, religiosas. Nós temos, segundo o último recenseamento, alguma coisa em torno de 2.000 confissões religiosas no Brasil, 2.000. E os 10% brasileiros que são ateus agnósticos, que não são menos brasileiros do que os que têm religião. Nós temos no Brasil discriminação contra ateu, temos no Brasil discriminação contra as religiões que guardam o sábado, temos uma certa discriminação contra os muçulmanos, especialmente depois do 11 de setembro. Sim. Mas nenhuma religião sofre no cotidiano tamanha perseguição durante tantos séculos quanto as religiões afro-brasileiras. Nós, portanto, como advogados que somos da religião, não poderíamos assistir a essa intolerância sem dar a nossa cota de contribuição. Exatamente. Para a liberdade de crença. Nós não atacamos nenhuma religião, nós entendemos que todas devem ter o direito igualmente de se expressar. Bem, doutores, eu vou por um breve intervalo, porque temos que fazer esse intervalo. A conversa está maravilhosa. Vamos entrar ainda numas perguntas que os telespectadores me mandaram e que, de fato, vai contemplar muito conhecimento ao que eles querem, de fato, saber. Vamos por um breve intervalo e já voltamos já. A gente que é jovem não imagina que pode ter um linfoma. E é entre os jovens que acontece o maior número de casos. Mas eu vim aqui para dar uma boa notícia. Existem 85% de chances de cura se o linfoma for diagnosticado a tempo. Por isso, eu vou dar um toque. Faça esse movimento. Se sentir alguma mudança estranha junto com outros sintomas, procure um médico. Ajude a divulgar uma coisa simples, mas que pode salvar muitas vidas. Entre no movimento contra o linfoma da Abrale. Se toca. Quanto antes você descobrir, melhor. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com.
TV Com, interagindo com você. Estamos aqui na Agência Solano Trindade, participando da segunda edição do Café com Prosa para abordar maternidade e alimentação saudável nos dias atuais. Tivemos uma manhã muito prazerosa, acolhedora e afetuosa com diversas mães e as pessoas que puderam estar participando nessa quinta-feira. Foi um dia de troca, um dia de experiências e muito mais que pode vir a construir o dia a dia de uma mãe na rotina caótica de São Paulo. O maior desafio de trazer uma alimentação saudável para o Tom é mudar meu próprio hábito de alimentação. Eu tento ser a minha melhor versão, então ele me inspira muito a me alimentar melhor e a trazer as coisas mais diversas, pensar, bolar coisas diferentes para conseguir fazer com que ele nutra desde sempre hábitos muito mais saudáveis do que aqueles que eu tive quando eu era criança. O maior desafio para dar uma alimentação saudável para o meu filho é tempo. É conciliar o tempo, porque tem o trabalho para comprar os alimentos e aí preciso de tempo para prepará-los de uma forma saudável para o Dante. O maior desafio da maternidade foi poder proporcionar uma boa alimentação para mim e trazer o resultado positivo na saúde dele. Bem, estamos de volta aqui com o programa Mãe Terra. Estamos aqui com nossos dois amigos, esses grandes profissionais e parceiros e guerreiro sobre a questão da intolerância religiosa e a questão racial. Dr. Ed Silva e o Dr. Basílio. Retomando nossa conversa e as nossas perguntas, eu trago aqui uma pergunta de um dos telespectadores que fala sobre a parte judiciária. Ainda podemos acreditar na nossa parte judiciária brasileira? Queria que os senhores nos respondessem aos nossos telespectadores. Bem, nós como advogados seria uma utopia dizer que não acreditamos no judiciário. Acredito sim, obviamente, nós temos magistrados de competência. O único problema que a gente encontra na justiça são profissionais despreparados, despreparados no que eu digo com referência às legislações específicas da nossa religião de matriz africana, porque são tratados, são decretos, legislações, e via de regra hoje a justiça eles estão mais acostumados a lidar com aqueles crimes do cotidiano, do dia a dia. E legislações específicas nossas, não se tem tanto profissional habilitado a falar, a discutir. Haja vista que, doutor Edio, nós advogados do IDAFRO, somos convocados a falar em inúmeras ações, inúmeros processos que vincula que o assunto é religioso, até porque eles não têm autonomia, eles não vão com mais profundidade no assunto, até porque não conhecem. Nós temos processos que versam sobre tratados internacionais e, via de regra, infelizmente, tanto o Ministério Público quanto a magistratura não alcançam esses tipos de julgamento. Assim, basicamente, o judiciário hoje, Babá Marcelo e doutor Basílio, meu querido amigo, o judiciário hoje é a trincheira, eu vou dizer que é a única trincheira que as religiões afro-brasileiras ocupam, podem ocupar e devem ocupar e acreditar. Todas as vezes, tanto isso é verdade que na maior parte das vezes que nós fomos ao judiciário,
nós obtivemos êxito, não é? Obtivemos vitória. E o que vocês atribuam essas vitórias ao longo desses anos, além do conhecimento técnico, talvez seja o religioso que acaba fortalecendo, esclarecendo, trazendo energias positivas com que a própria magistratura tenha um olhar atenuante ou mais esclarecedor para com as causas? Seria isso? Eu queria saber de vocês. Bem, eu gostaria de aproveitar esse gancho, essa pergunta, e passar a bola para o meu querido irmão Dr. Edio, que quando se fala de justiça, acho que ninguém melhor, ninguém mais preparado do que ele, haja vista que foi secretário de Justiça, não é? Então, pessoa... Do Estado de São Paulo, é verdade. Do Estado de São Paulo, então é uma pessoa, no que diz respeito à justiça, acho que não tem ninguém melhor do que ele para poder falar. E dizer também que nós estávamos comentando, eu falei sobre o abate, mas nós temos uma pauta muito importante que foi de conhecimento de toda a sociedade brasileira, que foi o nosso direito de resposta contra as religiões que nos atacavam 24 horas por dia. A coisa de 15, 16 anos atrás era insuportável você ligar tanto a Rede Record quanto a TV Mulher, porque era um ataque veemente de pessoas que se diziam sacerdotes, só que ficavam de costas. Então, Dr. Edio e eu demos início a essa ação e eu gostaria de passar para ele, que ele com mais propriedade vai discorrer sobre o assunto. E são anos também de luta aí, né? Obrigado. Olha, Babá, Marcelo e os telespectadores da TV Com, eu lhe diria o seguinte, o principal fator de vitórias é a presença, a pressão política, a mobilização, a conscientização do povo de Axé. O dia que, esse ano nós temos recenseamento geral, o dia que o povo de Axé se identificar para o recenseador do IBGE, declarar a pertença religiosa dele, porque muita gente diz que é católico, enfim, que é espírita, mas não assume a sua religiosidade, o IBGE vai demonstrar que nós somos a segunda maior religião do Brasil em número de fiéis. Então é a presença do povo de Axé nos tribunais que pressionam o judiciário e a gente acaba obtendo essas vitórias. Bem, infelizmente nosso programa vem chegando ao fim, eu fico muito triste, mas vou aproveitar os nossos convidados e vamos fazer uma continuação, fazendo um próximo programa para trazer mais esclarecimentos e podermos ir mais a fundo. Dr. Ed Silva, Dr. Basílio, muitíssimo obrigado pela presença. Nós da TV ficamos muito felizes aqui em recebê-los, nós da cidade, da região, e quero fazer meus agradecimentos a todos vocês da equipe da TV Com, aos nossos diretores, do modo geral a todos aqueles que colaboram, e vocês podem fazer as suas ressalvas a quem... O nosso agradecimento, o privilégio de participar do programa Mãe Terra, de estar aqui na companhia do meu querido sócio, irmão, Dr. Antônio Basílio Filho, e dizer que vou estar sempre à disposição, sempre que o senhor me chamar, eu vou estar à disposição para voltar aqui. O programa Mãe Terra fica por aqui e até uma próxima vez. Um beijo no coração de todos. Axé. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye